Oi, gente, tudo bem? Então, tudo jóia? Então, queria agradecer vocês, a Carmen, o Andrew, a professora Adriana e os demais estudantes aí para essa nossa conversa, né? O projeto Dancep Conversa, ele tem como princípio a gente discutir um pouquinho sobre produção e gestão cultural. Então, toda a nossa equipe ali, ela sentiu necessidade da gente trazer esse tema para a gente dialogar sobre também. Então, hoje a gente vai ter essa conversa, essa aula aí, esse momento de troca, para que a gente possa discutir um pouquinho, né, sobre produção e gestão, para que a gente possa discutir um pouquinho sobre gestão de empreendimentos culturais, tá legal? Então, só queria agradecer vocês e dizer que essa ação é uma ação do Dancep junto com vários parceiros. E o Dancep, ele integra a Escolinha de Arte do Colégio Estadual do Paraná, juntamente ao nosso Colégio Estadual do Paraná, que é um dos maiores colégios do estado do Paraná, vinculados à SEED, que é a Secretaria de Educação e Esporte do estado do Paraná, e a nossa Secretaria de Comunicação e Cultura também. Então, e outros parceiros que estão conosco aí no Dancep Conversa, em outras ações que o Dancep também desenvolve. Então, queria agradecer vocês por se disponibilizarem a esse nosso momento de conversa, né? Queria deixar vocês super à vontade para que a gente possa fazer aí, nesse intervalo de 1 hora, para a gente conversar sobre a questão de produção cultural. E eu tenho aqui com a professora Adriana, né, que nós vamos fazer a mediação desse encontro, dessa conversa. Daí a gente só queria fazer alguns acordos, assim. A gente vai, quando o pessoal for falar, apresentar suas ideias, a gente faz um acordo da gente ficar com as câmeras desligadas, e daí a gente dá a visão para eles, né? E daí depois, no finalzinho da nossa conversa, a gente retorna aí para a gente traçar um diálogo e algumas perguntas também. E a gente pode ir conversando pelo chat também durante. Então, já vou deixar aquela dica, se vocês puderem fazer as anotações, se tiver alguma dúvida, alguma questão, e a gente vai conversando aí durante o nosso encontro, tá bom? Bom, dando continuidade ao que o professor Fernando colocou, eu vou só situar vocês, né, da formação da nossa convidada, Carmen Jorge, o nosso convidado Andrew, em relação ao que eles têm, né, como currículo, o que eles vêm fazendo. Então, o Andrew Robert Lecheta é doutorando em Educação na linha de pesquisa Licores, que é da Universidade Federal do Paraná, que é do Programa de Pós-Graduação em Educação, é mestre também em Educação pela mesma universidade, integra o grupo de pesquisa Labelite, que é o Laboratório de Estudos em Educação, Linguagem e Teatralidades da Universidade Federal do Paraná, que é coordenado pelo professor orientador, né, Jean Carlos Gonçalves, com pesquisas acerca do teatro e das masculinidades, é graduado em produção cênica, também pela Universidade Federal do Paraná, tendo realizado intercâmbio em cinema, comunicação audiovisual na Universidade Lusófona, de Humanidades e Tecnologias de Lisboa, em Portugal. Atualmente é produtor e diretor do grupo de Mandirituba de teatro, vídeo e performance, na Lona, e também é ator, performer e produtor do grupo de teatro universitário Carmen Group. A Carmen Jorge é diretora artística, coreógrafa, performer, figurinista e produtora, especialista em estudos contemporâneos em dança pela Faculdade da Universidade Federal da Bahia, e também da Angel Viana, no Rio de Janeiro, e em 2002 fundou sua própria companhia, a PIP, Pesquisa em Dança. Aí depois eu disponibilizo também o site ali, contemplada com vários prêmios e onde desenvolve inúmeros projetos autorais. É consultora de dança da Fundação Cultural de Curitiba e curadora da Casa Hoffmann, o Centro de Estudos do Movimento, desde 2018, que também é da Fundação Cultural de Curitiba. Então, seja bem-vinda, Carmen, bem-vindo, Andrew. E nós começamos com o Andrew, né? Que aí o Andrew vai nos trazer como se dá a estrutura organizacional, o planejamento estratégico, a logística de empreendimentos que estão fora desse eixo central de acesso à cultura e à arte.
Isso, então eu vou pedir licença aqui para eu compartilhar um PowerPoint para aí vocês poderem acompanhar meu raciocínio e acompanhar e eu não me perder também. Aqui, como que eu faço isso aqui? E aí eu consigo traçar um caminho com vocês. Fique à vontade, André. Enquanto o Andrew está ali organizando, eu vou só disponibilizar aqui o site da Carmen, da Companhia da Carmen. Está aparecendo para vocês certinho? Está, Andrew. Perfeito. Então, primeiro eu gostaria de agradecer muito o convite por estar aqui. É muito gratificante. Caso a minha internet caia durante a minha apresentação, eu já volto, que às vezes, né, esse mundo da internet, a gente fica oscilando aqui o tempo todo. E dado esse agradecimento e essa acolhida muito bem feita, é muito bom estar com vocês hoje. Eu quero poder apresentar um pouco desse meu grupo, principalmente do Nalona, que é esse grupo de Mandirituba, e traçando junto com um pouco do que é a sua história, traçando seus desafios, que acabam fazendo com que esse grupo funcione de uma forma a partir dos seus desafios de estar participando, de estar fazendo cultura num lugar fora da rota comercial, né, que é a região metropolitana. Então, vamos lá. Então, um pouco sobre nós, né, a nossa história. Esse convite da Adriana me lembra muito que eu tinha entrado em contato com ela logo assim, antes de começar a pandemia, acho que foi no final de 2019, se não me engano, com uma proposta até de um festival chamado Festival Fora da Rota, que justamente pensava sobre esses grupos que estão fora do eixo comercial, fora da rota comercial, e como integrar esses grupos e, inclusive, trazer eles para os centros, né? Ao mesmo tempo que eu queria muito conseguir fazer um projeto que levasse o centro para a região metropolitana, né? Muitos colegas meus me convidam para vir assistir suas peças em Curitiba. Nesse momento eu estou em Curitiba, né? Mas eu moro em Mandirituba. E muitos amigos me convidam, vem ver minha peça, vem ver a minha peça. E aí é muito difícil, é muito mais fácil eu vir para cá, né? Há muito mais probabilidade de eu vir para cá do que algum amigo ir para Mandirituba, na região metropolitana, assistir a um trabalho meu, do meu grupo e tudo mais. Então essa nossa relação com o centro e região metropolitana, com Curitiba, como a nossa possibilidade de sobrevivência, ela é bem árdua, ela é bem difícil, porque acaba sendo uma possibilidade de sobrevivência, da gente construir o nosso nome, a nossa história, as nossas experiências, mas também é muito frustrante. Mas eu vou deixar um pouco da frustração mais para o fim da apresentação, é, da nossa vivência teatral enquanto região metropolitana, né, e vivência artística também. Então, o nosso grupo, ele surge de um curso livre de teatro, que eu fui chamado para construir numa academia de dança, onde a dona ela queria expandir a sua relação com a arte, então abri cursos variados, né? E aí eu abri o curso de teatro, inicialmente com uma turma, depois a gente conseguiu fazer duas turmas, e era um curso pago, mas também com algumas bolsas. E nós ficamos com esse curso durante um tempo, e nós não nos contentamos em ficar apenas com o teatro, então nós queríamos trabalhar com performance, com vídeo. Claro que foram linguagens que foram sendo apresentadas por mim para essas alunas, para esses alunos, porque eu sempre lembro dos depoimentos deles, de como foi a primeira vez que eles fizeram aula de teatro ali. Geralmente, a maioria dos que foram fazer a experiência teatral nesse curso era a primeira vez deles. E eu lembro que eles falavam muito assim, nossa, é totalmente diferente, porque eu achei que a gente ia chegar aqui, você ia passar uma apostila com o texto, e nós íamos decorar, e nós íamos falar os textos, e é isso, íamos montar uma peça. Essa era a noção de montagem deles, né? E aí quando eles são colocados em desestabilizar o corpo, né, em uma vivência corporal intensa, a partir do teatro, a partir da performance, eles vão também encontrando caminhos dentro de si, outras possibilidades, e nós vamos estabelecendo então uma relação de grupo, né? Que antes era só um curso, ele vai chegando num momento onde nós vamos ficando tão próximos que nós vamos virando um grupo. E aí vem a nossa primeira apresentação, alguns meses depois, de outubro. No finalzinho do ano, a gente já tem aquela necessidade de precisamos mostrar para as pessoas o que estamos fazendo aqui dentro. Precisamos levar a público, né? Porque o teatro, isso que nós estamos fazendo enquanto está aqui, parece que não é teatro ainda. A gente precisava do espectador, precisávamos do público.
E a partir disso a gente vai pensando, somos um grupo agora. Agora nós somos um grupo, estamos vivenciando uma relação de grupo. E o nome Na Lona, ele surge muito porque o que acontece? Como a gente trabalha com uma relação com o teatro, a performance, o acontecimento, nós tínhamos uma questão, e ainda temos, infelizmente estamos há 1 ano e meio sem poder trabalhar por causa da pandemia, nós tínhamos uma relação muito dessa presença visceral e de nos desafiarmos em cena com várias coisas. Então, sempre nossos trabalhos tinham uma relação com água, com líquido, com sujeira. Tudo virava um caos. O ambiente de apresentação virava sempre um caos. Sempre ficavam marcas nesse lugar. Só que os lugares que nos convidavam para apresentar, eles eram lugares que diziam assim: ó, tem que deixar tudo limpo, tem que deixar tudo organizado. E a gente começou a ter que apresentar e sempre colocar uma lona por baixo da apresentação para respingar água, tinta, o que fosse, né? Trigo, tantas coisas que a gente já usou em cena. E aí a gente foi, só que a gente não tinha o nome de grupo. A gente ainda era chamado, o grupo de teatro de Mandirituba, o grupo de teatro de Mandirituba. E aí a gente começou, inclusive, a fazer algumas aulas onde a gente colocava a lona por baixo e foi tudo sendo muito natural. Aí, de repente, a gente começou a perceber que tudo que a gente fazia era na lona, na lona, na lona. E aí ficou. Foi simples assim. Quando a gente, esse elemento que virou elemento cênico, porque daí ele precisava ser dramaturgico de alguma forma, ele entrou, sem pedir licença, precisávamos colocar uma lona para não sujar o espaço. Ele começou a fazer parte da gente, então começou a ser o nosso nome. Então, viramos então o grupo na lona. E durante esse período de 2016, a gente surgiu, a primeira aula do curso foi dia 7 de outubro de 2016. Não me esqueça desse dia, porque esse dia passou a ser muito importante para mim. Como foi a minha primeira experiência enquanto professor de teatro, foi a minha primeira experiência enquanto estar terminando um curso e poder levar para as pessoas tudo que eu tinha aprendido. Eu vivi a minha graduação de produção cênica muito intensamente. Eu fiquei 5 anos no curso, porque como eu fiz intercâmbio, eu acabei 1 ano tendo que fazer 1 ano e meio a mais, porque teve mudança de grade nesse período. E aí, então, eu vivi intensamente essa graduação e eu queria que o meu corpo reverberasse aquilo na minha cidade. Eu queria fazer o que eu estou fazendo um curso agora de gênero e a professora sempre fala bem assim, fazer tráfico de conhecimento, né? Eu queria muito fazer tráfico de conhecimento. Pegar tudo que então essa cidade, esse centro tem para me oferecer e levar para minha cidade e jogar assim, ó, gente. Tem conhecimento aqui, ó, para todo mundo. E quem quiser fazer o caminho das pedras de ir atrás para traficar mais conhecimento para cá, para traficar mais vivências para cá, vem comigo, vem junto que eu vou ajudar. Eu quero mostrar como fazer, como pode ser feito também, né? Apontar direções. E nisso as pessoas foram acreditando nessa ideia desse grupo. Então chegou o momento que nós tínhamos Mandirituba como uma cidade que, ai, ninguém gosta de teatro aqui, ninguém jamais pagaria um curso de teatro aqui, raras exceções. Quem quer, sai para fora da cidade. Aí ele começou a ter uma turma de 21 alunos, onde 85%, 90% eram alunos pagantes. E isso começou a mostrar que tinha potência de teatro na cidade. Que as pessoas talvez não tiveram uma formação de plateia, né, a longo prazo, que aquilo era muito novo, mas que havia interesse, havia um corpus de interessados em experienciar o teatro, a performance, a linguagem do vídeo, que para mim é muito interessante. A partir do momento que eu fiz o intercâmbio, eu tinha uma relação de trazer o vídeo para as questões da performance, para as questões do teatro e dialogar com essas linguagens. E aí, no decorrer de 2016 até o presente ano, nós desenvolvemos cerca de 8 trabalhos cênicos, né, teatrais, performáticos. É uma produção de 3 vídeos, onde 2 deles foram premiados, e um festival online, que foi quando a pandemia nos adentrou e a gente não queria largar, a gente não queria parar de fazer. A gente criou um festival de story, que aconteceu no Instagram, e aí foi muito bacana. A gente teve assim, participação de quase 60 cidades do Brasil todo, foi assim, 12, 13 estados participando. A gente tinha cidades de todas as regiões do Brasil. Foi muito interessante receber essas produções, porque aí a gente entendeu o Instagram como uma possibilidade de plataforma artística. Então, o Story virou arte. E essa proposta foi muito legal. E a gente vivenciou isso muito intensamente, mas à medida que a pandemia também foi ficando mais densa, mais permanente, as nossas forças também foram ficando um pouco para trás, né? A gente não, era muito arriscado a gente se encontrar, é muito arriscado ainda a gente se encontrar. As mortes começaram a acontecer lá em Mandirituba e isso acabou assim, vamos ter que aguentar, vamos ter que esperar. Aí os nossos trabalhos, né, a gente teve apresentações muito aqui em Curitiba, em outras regiões também aqui, outras cidades da região metropolitana.
é muito interessante porque a gente teve meio que assim, ir saindo de Mandirituba para que as pessoas fossem nos conhecendo. Enquanto a gente tava, tipo, só em Mandirituba, poucas pessoas sabiam quem a gente era dentro da cidade. Mas à medida que a gente saía, ganhava um prêmio aqui, ele ganhou o prêmio de melhor direção, de melhor atriz, e aí ele voltava com aquilo, tinha um reconhecimento. As pessoas começavam a reconhecer os alunos a partir das redes sociais na rua. Então, uma amiga minha trabalhava, assim, numa papelaria de atendente, e aí as pessoas chegavam, ah, você é aquela atriz do grupo de teatro, e aquilo ia construindo, daí as pessoas iam assistindo, a prefeitura chamava a gente para fazer uma apresentação lá, e aí tinha um público grande. Veja, Mandirituba tem um teatro municipal de 680 lugares. E é um desafio lidar com esse espaço, e eu já vou chegar nessa parte. Primeiro eu queria mostrar um pouco do trabalho. É um desafio lidar com esse lugar. Nós temos pouco acesso a ele, mesmo morando na cidade. Isso também é um dilema muito grande que eu quero aprofundar aí para frente, para começar a mostrar os desafios. A ideia aqui é mostrar assim, o nosso ânimo em fazer e o quanto a gente é, de certa forma, podado, barrado e confrontado. E essa apresentação dessa foto, inclusive, foi muito bacana. A gente fez aqui num festival de teatro de estudantes. Enfim, era um encontro da CONUP, da União Paranaense de Estudantes do Paraná. Aconteceu ali nas ruínas. São Francisco, foi muito intensa essa vivência. E a nossa dramaturgia, a gente sempre trabalha com uma construção autoral, então nossos textos são todos nossos, construídos sobre as nossas ideias e os nossos corpos, as nossas vivências, as nossas demandas, as opressões sobre nós, o que está movendo as nossas emoções, as nossas sedes, as nossas utopias, tudo surge aí, né? Muitas vezes eu trago um texto que me vem criando, a gente trabalha muito com a ideia de um teatro de imagens, então as imagens que se constroem no palco ou no lugar de encenação, elas são muito maiores do que o texto, do que o diálogo. O diálogo é entre os corpos, entre as imagens, entre a potência de violência, de intensidade dessas imagens, do risco. A gente gosta de assumir, enquanto grupo de teatro amador, e esse amador escancarado como estética. Então, de uma cena pensada já para ser suja, para ser mal acabada, não no sentido de ser mal pensada, não de ser mal executada, mas uma estética rústica, uma estética intensa, uma estética onde o feio faz parte escancaradamente, onde aquilo que os olhos não querem ver recebem luz, muita intensidade, muito foco. Aquilo que incomoda, aquilo que faz as pessoas levantarem e ir embora, aquilo que faz as pessoas virarem o rosto. É aí que está estabelecido o nosso jogo com a cena, nosso jogo com o palco ou com o espaço cênico que nos for proposto, nos dado, convidado, desafiado. E, enfim, aí agora vamos começar a nossa sede. Pois é, não temos a nossa sede. Isso faz. O que que acontece? Nós tínhamos então o curso e chegou um determinado momento que, por escolha de vida, por questões pessoais, eu quis encerrar o curso. E porque eu não tinha mais uma relação com aquele espaço, com quem gerenciava o espaço, e eu tive a oportunidade de romper com o curso. Só que os alunos e as alunas não queriam romper. E eles vieram atrás de mim do tipo, vamos manter. Eu fiz um encontro, um último encontro que era para dizer, gente, vamos acabar. E saímos de lá com, não, vamos manter com o grupo. Só que sem o espaço onde o curso acontecia, nós ficamos sem sede. Então, nós somos, assim, itinerantes de nível radical. Lembrando da informação que nós temos um teatro com 680 lugares em Mandirituba. E a gente já vai chegar lá. Então, nossa sede é o quê? Nossa sede são ensaios na praça. Como meu pai trabalha na igreja matriz aqui de Mandirituba, e ele tem algumas chaves, alguns espaços, sala de catequese. Essa foto, inclusive, é um ensaio e um laboratório corporal dentro de um salão paroquial. Tem uma das aulas algumas aulas aconteceram na escolinha rural fiz o meu primário, onde a minha mãe fez o meu primário. Essa escolinha hoje ela está abandonada no meu bairro. Ela não tem luz, ela não tem água, não tem nada, só tem, enfim, algumas paredes, teto e um pouco de janela. E nós fizemos vários ensaios lá. Nós apropriamos desse lugar e ensaiamos lá no meu bairro, que é um bairro de interior, é um bairro rural. Então, assim, a gente vai peregrinando, peregrinando. O que que acontece? O espaço do teatro municipal, ele nos é muitas vezes impedido por várias questões. Um espaço com 680 lugares, com um palco gigante.
Ele tem virado muito mais palco de palestras e reuniões, do que propriamente de fomentação cultural e artística. Isso tem acontecido muito, e acho que eu vou deixar isso para falar um pouquinho mais do Departamento de Cultura, mas tem a ver com a gestão pública mesmo do espaço e de como ele funciona. Então, a nível de sobrevivência, a nível de querermos tanto fazer teatro, e arte e cultura numa cidade, que a gente, então, não tem problema, a gente vai encontrar espaços, e mesmo que muitas vezes a gente tenha ensaiado escondido, sem autorização desses espaços. Conseguir com aqui, outro ali, uma chave, não, entra, a gente fala, não aconteceu isso aqui. E assim nós seguimos. E assim nós estamos aí. É claro que é muito importante falar que nenhum dos integrantes acabam podendo ter dependência financeira deste grupo. As motivações que nos unem acabam tendo que, infelizmente, ser em outras. Felizmente, sendo outras, e infelizmente, ao mesmo tempo, simultaneamente. Porque também é bem interessante a gente não ter vínculos de dependência, porque a gente não tem ninguém botando o dedo nas nossas produções. Ninguém. As decisões e as responsabilidades sobre as nossas produções são nossas. Às vezes que nós somos, sei lá, censurados em festivais de teatro pela temática e pelo exato momento em que levamos, foram de responsabilidades nossas. Ninguém interviu. Só que cunhar esse lugar de independência radical de instituições públicas e tudo mais, nos faz ter vários desafios. Então, ele é a delícia e o caos simultâneos, né? De liberdade criativa, assim, quase que radical, digamos, dentro dos nossos limites, sem precisar olhar para uma instituição e falar assim, nossa, será que a prefeitura vai apoiar essa peça? Será que fulano e tal vai apoiar essa peça? Será que o patrocinador vai apoiar essa peça? A gente consegue ter essa radicalidade, mas a gente também encontra várias limitações, né? Os nossos processos ficam limitados. É o famoso teatro, né? Aquela questão que no teatro não pode faltar uma extensão e uma fita crepe, né? A gente lida com isso. Isso vira dramaturgia. Por isso que é muito importante para a gente ter apresentado um pouquinho da nossa história, porque essa falta vira uma dramaturgia essencial das nossas produções. Uma das nossas peças, nós inclusive levamos radicalmente isso para a cena, onde a gente até foi apresentar em teatros que tinham iluminações e mesas e sonoplastias legais, mas a nossa proposta era lidar com uma iluminação que não dependesse da estrutura de nenhum teatro, que ela fossem luzes entendidas como não teatrais tradicionalmente, então lanternas, celulares, luzes de emergência, e elas eram operadas pelo próprio elenco em cena, assim como a sonoplastia também, era toda feita em cena pelos próprios atores. Porque a gente se construiu enquanto grupo num lugar radicalmente de precariedade. Não tem como isso não afetar as nossas produções. E elas afetam positivamente e negativamente, de certa forma. Positivamente porque é uma potência da alimentação. A nosso processo criativo é um confronto com o limite. Com o limite que não é só do nosso corpo, da nossa moral, da nossa ética, da nossa religiosidade. É um limite com o dinheiro, com a dramaturgia, com o nosso figurino, com as nossas escolhas estéticas, né? Então, é esse o desafio, que ele é uma delícia e é um caos, simultaneamente sempre. Nosso financiamento. Inclusive, esta é uma foto que é dessa escolinha que eu disse para vocês que ela está abandonada, que foi a escolinha, para mim é muito especial esse lugar, porque é onde eu fiz o meu primário, onde a minha mãe também fez o primário dela. Nossas professoras foram as mesmas professoras, a minha mãe seja a mesma professora que eu, e nós nos apropriamos desse lugar para produzir, para ser resistência. Então, quando eu entro nesse lugar para a gente ensaiar, me encontro lá também. Então, é muito intenso, né? É uma vivência muito intensa. E é um lugar radicalmente rural, né? Muita roça, 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 roça. Então, nosso financiamento, não temos um financiamento, né? Recentemente, a gente conseguiu entrar pela Aldir Blanc, porque foi a primeira vez que a gente conseguiu acessar um edital. E aí nós conseguimos individualmente. Cada pessoa propôs um projeto para conseguir entrar. E aí a gente conseguiu entrar com um vídeo, com um podcast e com a publicação de um livro ou de um conto. Não me lembro agora se era um livro ou um conto. Porque também a gente acaba somando as potências do grupo, porque você tem a galera que está tentando se formar em licenciatura em artes visuais, a galera que está em produção cênica, a galera que entrou em design de moda, tipo, que estão tentando cunhar esses lugares artísticos, porque muita gente encontrou as suas relações com a arte e quer profissionalizar e quer ir para outros caminhos, quer fazer recortes, né? Então você tem a galera que está indo para fotografia, a galera que está indo para atuação, para entretenimento, enfim, estão se encontrando. E aí, nisso, quando a gente viu a Aldir Blanc e as possibilidades dela, a gente pensou, então vamos propor várias atividades individualmente, mas a gente vai se ajudando
para que a gente possa montar esses projetos, né, caso alguém tenha dificuldade e tudo mais. E deu certo, tivemos os três projetos propostos, quatro projetos propostos, três aprovados e financiados. Então isso foi muito interessante, mas foi agora no contexto de pandemia. Até então nós não tínhamos nenhum financiamento. Uma vez nós tínhamos sido aprovados num festival de teatro em Pontal do Paraná, e aí nós não tínhamos como ir, a gente precisava da prefeitura, né? Eles cedeu um ônibus pra gente ir. E aí a prefeitura ela não cedeu o ônibus pra gente ir. E aí, nossa, isso toca em lugares emocionais muito intensos essa história. E aí ela não cedeu pra gente ir. E aí a gente acabou fazendo assim, publicando que a gente precisava de ajuda para ir nos Facebooks, nas redes sociais. Os moradores de Mandirituba financiaram, eram R$ 600 que a gente precisava para pagar uma van. R$ 600 que a gente não tinha. Num grupo que não tem um lucro financeiro. A gente consegue, às vezes, com um ingressinho ali, ingresso aqui, tipo, trazer para a próxima peça. Então, financiar o figurino da próxima peça, financiar a pizza pós-peça, enfim. E aí, esses moradores se reuniram e foram doando. Um deu 50, um deu 100, tanto que a gente conseguiu muito rápido esse financiamento com moradores de Mandirituba. E aí foi muito intenso, porque logo nos meses seguintes teve a festa da cidade. E a festa da cidade sempre traz cantores nacionais muito conhecidos. E nesse ano, para não ser diferente, vieram cantores orçados de 100 a 200 mil reais, financiados pela cidade. Isso foi muito doloroso, porque a gente foi para Pontal, a gente apresentou a peça lá, a gente mal tinha dinheiro para pagar a pizza pós-peça, que é um clássico, né? A gente se reunia ali para comer. E a gente ganhou dois prêmios. A gente ganhou o prêmio de melhor direção, a gente ganhou o prêmio de melhor atriz. A gente voltou para a cidade, né, com esses prêmios. Mandirituba ficou conhecida também com esses dois prêmios no sentido. Vamos só aguardar que o Andrew vai voltar, que ele acabou clicando ali e saiu. Você continua sem som, André. Voltou. Agora voltou, certo? Tá apresentando, né? Isso. Sim. Tá, ok. E o que aconteceu? Nós voltamos com esses prêmios para Mandirituba. Muito se circulou até na região, tipo, nossa, Mandirituba, né? Mandirituba crescendo na cultura, investindo na cultura. E, na verdade, nada disso tinha acontecido efetivamente. Nós tínhamos ido independentemente para lá, mas a parabenização acabou sendo para a gestão de cultura da cidade, para a Secretaria de Educação da cidade, que comporta o Departamento de Cultura. Isso foi muito frustrante. Você vê R$ 200 mil sendo pagos para uma dupla sertaneja e nós não tínhamos R$ 600 para uma van para ir levar o nome da cidade, porque a gente tem muito orgulho de falar o nome da cidade, né? E falar, a gente é de Mandirituba, a gente é da região metropolitana de Curitiba, e a gente tem isso na nossa história. Eu adoro falar que sou de Mandirituba. Eu gosto muito da minha cidade. Mas esse foi um enfrentamento bem violento, assim, nesse sentido de entender quais eram as prioridades da gestão pública da minha cidade no que tangia cultura e produção artística. E aí isso tem a ver muito com a gestão do Departamento de Cultura. Me parece, hoje mesmo eu falava quando estava aqui conversando com eles, me preparando para a fala, eu falava assim, me parece muito estranho se eu entrar num consultório médico, me sentar e quem está na minha frente ter uma formação em engenharia. E essa pessoa me prescrever o que eu vou ter que tomar de remédio e diagnosticar o que eu tenho. Isso me parece tão insano quanto na história do Departamento de Cultura da minha cidade, quase nunca ter uma pessoa da cultura gerindo, encabeçando. Sempre são outras áreas. Na maioria dos casos, sempre é colocado lá alguém que subiu no palanque com alguém, mas nunca é pela formação, nunca é pelo desenvolvimento do trabalho. Raras exceções, raríssimas exceções. Às vezes, o mais próximo que se chegou a ter alguém de excelência foi alguém que tinha uma noção muito boa e realmente muito eficaz de gestão de eventos, mas não de gestão de cultura. Uma vez até teve uma gestão que tentou assim ampliar, não, vai ser Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. E aí não durou muito tempo, retrocedeu. E virou Departamento de Cultura dentro da pasta de Educação. E
dentro da pasta de educação, ela fica negligenciada, né? É sempre o departamento, tanto a nível nacional quanto a nível municipal, que vai receber o primeiro corte, que vai ser ignorado. Eu lembro que eu trabalhei no setor de licitação, fui funcionário público, trabalhei no setor de licitação e compras públicas da minha cidade, e aí eu lembro que quando vinham demandas da cultura, elas sempre, ai, vamos deixando, vamos fazendo as mais urgentes. E nunca tinha tempo, nunca tinha dinheiro, nunca tinha disposição para serem feitas as coisas. E aí eu olho para a contradição que é ter um teatro de 680 lugares no meu município e a gente não conseguir utilizar daquele espaço para ensaiar. A gente tem problemas com, por exemplo, o teatro funciona de segunda a sexta, das 8 às 5. Esse é escancarado um horário que é um horário para ser reunião. Né? Tinha uma época que a Câmara de Vereadores teve um problema, teve que sair do espaço dela, virou para a sessão da Câmara. É um horário feito para não ser cultural e artístico, de certa forma. Só quando tinha alguma questão escolar, que aí tinha uma relação durante o dia, né, que as pessoas usavam esse espaço. Mundirituba acabou virando, de certa forma, uma cidade que só recebe contrapartida de grandes projetos que são aprovados aqui em Curitiba, por exemplo, e precisam oferecer uma contrapartida e todo mundo, vamos para a região metropolitana, vamos levar a arte para a periferia, né, que é esse discurso tão problemático. E aí nós ficamos com isso. Nosso consumo é o que sobra dos editais da região central. Essa é a forma da nossa experiência. E aí acho que esses corpos que permanecem nesse grupo permanecem porque não querem só isso. Tá ótimo, vem coisas boas para cá, mas não é só isso. Talvez às vezes algumas produções não é sobre a gente. Não é sobre o que queremos. E isso faz a gente se manter. Né? Mas, por exemplo, quando a gente precisa do teatro para um ensaio, porque assim, todo mundo. Obrigado, Adriana, já tô concluindo. Todo mundo que está nesse grupo teatral acaba tendo, né, trabalho, estudo e tudo mais, então nossos fins de semana são dedicados ao grupo. E aos fins de semana nós nunca, quase nunca, com raríssimas exceções, conseguimos o teatro municipal para a gente poder ensaiar. Sempre, é que não vai ter funcionário para vir abrir, não tem que ser de segunda a sexta. E aí sempre são inventados vários problemas, e a gente, então, tá bom, vamos achar outros espaços. E aí, por fim, depois de tudo isso, o que nos une acaba sendo mesmo a potência que a gente encontrou nessa possibilidade de estar junto. Né? Eu agora, na tese de doutorado, além de pesquisar gênero e pesquisar as relações de masculinidades, né, de homens que fazem teatro, né, como esses homens entendem, esses homens que fazem teatro, como eles entendem as suas masculinidades, porque processos essas masculinidades passam, vou também trabalhar muito sobre a potência do teatro amador, né? O teatro amador está ali intermediando vida e arte de uma forma muito intensa, porque ele está ali nos limítrofes, está nesse entre-lugar. E aí, com esse grupo, a gente encontrou essa potência do teatro amador, que não é um teatro sem técnica, que não é um teatro menos importante, que é um teatro que nos transforma por estar nesse lugar entre a vida e a arte, né? Um caminho potente de revolução, de transformação social, de transformação do nosso corpo, das relações com o nosso corpo e com tudo que está à nossa volta, né? Com esse olhar que intermedia, com essa arte que intermedia as nossas relações. E aí é isso que acaba nos motivando, porque há todo um cenário que é muito desmotivante, nos pressiona, nos tensiona, né? Nos deixa olhar para um caminho muito mais fácil, que é parar de fazer. Vamos parar, foi lindo enquanto durou, foi lindo enquanto estivemos aqui, mas vamos parar. E aí é sempre ter a força de não, vamos continuar, vamos lutar, vamos enfrentar. Se tudo der certo, para terminar assim com a cerejinha de possibilidades, a gestão que se reelegeu está aí tateando a possibilidade de um conselho de cultura na cidade. Vamos ver se isso vai conseguir sair do papel e como isso vai se dar. E eu espero poder acompanhar isso e em algum outro momento trazer outras questões, né, para esses nossos encontros que discutem essa temática. Então, acho que é isso. Muito obrigado. E aí, quando quiserem fazer perguntas lá para frente, estou totalmente à disposição. Andrew, muito obrigada, viu, pelas tuas falas, por essa fala potente, né, que traz esse histórico específico do teu grupo, né, e que reflete muito essa questão do eixo central que ainda a gente tem no nosso estado, que é Curitiba, e o quanto essas questões da arte e da cultura que se produzem, né, de modo mais periférico e também nas cidades
que são vizinhas a Curitiba, né? O quanto dessa carência, do quanto que as pessoas desconhecem, do quanto as políticas públicas que deveriam conhecer, de fato, não conhecem essas realidades. Então, o nosso foco hoje de convidá-lo a estar aqui é realmente para trazer essa realidade, né? Esses pormenores que muitas vezes passam despercebidos, desconhecidos das próprias políticas públicas, né? Então, a tua fala é extremamente importante, até para fazer a ponte com que a Carmen Jorge vai tratar agora. Adri, como é importante, né, a gente ter essa percepção de outros contextos, né, e outros processos de produção em dança, em corpo, em teatro, né, e é importante também para os nossos estudantes aqui do DanCep e as pessoas que vão apreciar esse material depois, para que a gente possa cada vez mais olhar para esses espaços de produção em arte, né, para que a gente possa entender esses outros contextos de produção em arte, que é fundamental tanto para a formação na educação básica, na universidade, no público de forma geral, para que a gente possa ver o trabalho que é envolvido no processo de produção em arte, nas suas múltiplas linguagens e possibilidades. Então, daí, quero agradecer, Andrew, mais uma vez, daí eu convidar a Carmen para a gente conversar aí um pouquinho, Carmen. A Carmen que está como consultora de dança da Fundação Cultural de Curitiba, né, também tem aí a sua experiência da sua própria companhia. E eu queria perguntar para você, Carmen, como que você vê o panorama, né, tanto da perspectiva da empresa, da instituição cultural, no cenário econômico para pensar a cultura agora? Como é que você vê esses cenários aí para a produção de cultura, de corpo, de dança, de movimento, de pensamento e de tudo também? Oi, gente, boa tarde. Eu queria agradecer o Fer, a nossa parceria aqui. Eu sou fã do Colégio Estadual do Movimento de Dança que ele promove. Agradecer a Adriana e o Andrew por essa troca de experiências. E também a Escolinha de Artes, tá? Sou admiradora e torcedora e vamos lá, sempre que puder fazer parceria, gente, estamos juntos. Bom, a título de apresentação, eu queria saber se todo mundo está a fim de ver um vídeo curtinho aqui do Vimeo que eu coloquei para complementar, e depois a gente embarca no papo. E depois aqui também o site da PIP, tem tudo lá. Eu fiz um site gigante com todas as informações, um site para pesquisa, de todo o meu processo de criação enquanto companhia, né? Todos os prêmios, editais, enfim, tudo. Então, depois vocês podem ver com calma, mas o vídeo acho que talvez seria legal a gente assistir e depois a gente engata no papo. O que vocês acham? Pode ser? Perfeito, Carmen. Acho que todo mundo está disponível a isso, sim. Então, é só clicar ali no link e a gente já volta a conversar, tá bom? A PIP Pesquisa em Dança é uma companhia de dança contemporânea atuante e interessada no diálogo criativo entre diferentes linguagens. Foi criada em Curitiba no ano de 2002 pela bailarina, coreógrafa e produtora Carmen Jorge. A partir de 2006, direciona suas pesquisas no envolvimento entre dança e tecnologia, sendo uma das primeiras companhias de dança do estado do Paraná a pesquisar nessa vertente, também difundindo a videodança.
Atua através de programas municipais e federais de incentivo à cultura. Em 2003, inaugurou sua primeira sede, o CIM, Centro de Investigação do Movimento, onde realizou intercâmbios, oficinas e performances. A performance Corpos de Passagem, fruto de pesquisa de artistas locais, foi apresentada no evento Agita Rebouças e na Casa Hoffman, Centro de Estudos do Movimento. Hoje, sua sede está localizada no centro de Curitiba, onde, além de ensaios, realiza diversas ações culturais como Tecnolaboraterritório, um projeto voltado para estudos da videodança, gerando a primeira Pip Pop, Mostra Paranaense de Videodança. Numa parceria com o Festival Internacional de Vídeo e Dança, Dança em Foco, realizou o projeto Conexão Pip, Dança em Foco, trazendo para Curitiba a MIV, Mostra Internacional de Videodança, e lançando o primeiro Pip Pop, Prêmio de Melhor Roteiro de Videodança de Curitiba. Trabalha no sentido de aproximar e dialogar com a comunidade suas atividades e projetos, com o intuito de fomentar a construção e compartilhar o conhecimento. No ano de sua origem, em 2002, sob o nome de Arco, Companhia do Ar, realizou 2 montagens de espetáculos no espaço alternativo do Jeep Clube de Curitiba, Motion e A Casa dos Anjos. Em A Casa dos Anjos, o diálogo refinado entre dança, música, técnicas circenses e artes visuais fez da simplicidade e delicadeza o suporte para a construção poética entre diferentes linguagens, com a proposta de aproximar o universo humano de um possível universo sutil, não humano. Motion se estruturou dentro de uma profusão de imagens dinâmicas que contribuíram para a construção de sentidos múltiplos associados à linguagem da dança, música, acrobacia, teatro e da própria fotografia e cinema, de onde lhe foi emprestado o título. A forma como o Motion se constituiu teve papel decisivo na tessitura de seu conteúdo. Investigações acerca de temas do cotidiano, a solidão e a fragilidade do sujeito contemporâneo diante do enfrentamento de seus conflitos sugeriram abordagens coreográficas pesquisadas em torno de movimentos gestuais, espirais e repetições até a exaustão, além de acrobacias e técnicas de suspensão. Três miligramas de ginga estética foi elaborado após o envolvimento da coreógrafa Carmen Jorge com estudos realizados na Casa Hoffman, Centro de Estudos do Movimento em Curitiba, entre 2003 e 2004. Construído a partir do conceito de abrigo das favelas brasileiras, fragmentos de imagens arranjadas proporcionavam uma edição que fazia referência de todo tipo de qualidade de escolhas, utilizando o recurso do vídeo como investigação coreográfica. Pesquisando conceitos como labirinto, fragmento, rizoma e cruzando com informações e características da realidade brasileira, revelava-se no corpo um autoral entendimento de ginga. Era construído a partir da despadronização de movimentos. Estava associada à ideia de luta pela sobrevivência e realidade precária do brasileiro. Mobile foi um processo de continuidade de pesquisa metodológica que surgiu paralelamente ao 3 mg de ginga estética.
Naquele momento, a forma de mover-se estava relacionada à autonomia de escolhas do bailarino, intérprete e criador, e o corpo e a dança que emergiam eram o resultado da interação com o ambiente em tempo real. 10 palavras eram norteadoras, propostas pelos próprios bailarinos e constituíam a estrutura da coreografia que acontecia a cada dia de maneira diferente como num jogo. Apresentando-se em pátios de escolas públicas, o projeto levou a dança contemporânea para a periferia de Curitiba. Barraco foi uma proposta experimental de construção cênica em dança contemporânea na interface com várias linguagens. Quero ouvir, Marcelo. Agora. Alô, Lula. Em sua lógica estrutural, compartilhava de conceitos utilizados na construção e no fenômeno dos abrigos das favelas brasileiras, sendo alguns deles o fragmento, ginga, transformação constante, proliferação e falta de acabamento. Cada apresentação tornava-se original e transformadora à medida que todas as decisões tomadas eram instantâneas e dependentes do meio em que se encontrava, inclusive do público, colocando em xeque todo o potencial do performer, intérprete, músico, videomaker, iluminador e seus olhares sobre a cena, ao mesmo tempo em que ela estava em construção, assumindo a precariedade e o risco da situação como um resultado estético para uma dança contemporânea brasileira. A PIP inaugurava o conceito de autoedição, um corpo selvagem transbordante que carregava a ideia de infiltração. Cabia ao intérprete a decisão do que seria a coreografia, formulando, solucionando e apresentando-a em tempo real. Barraco concretizou na PIP a presença da tecnologia na cena e fomentou caminhos para os próximos desdobramentos. Obgestos foi um procedimento de dança contemporânea que abordou temas envolvidos com a realidade virtual. Ao tratar o corpo como objeto e o objeto como corpo, se deparou com conceitos como representação, simulacro, extensão, duplo, simulação, transformação, tradução, mas principalmente construção, manipulação e tratamento, tanto em relação ao corpo, aos objetos, quanto à coreografia, que a certa altura chegava à radical questão: como fazer uma dança sem corpo? Discutir a ausência, mais do que nunca, foi abordar a presença estarrecedora do homem em suas escolhas. Lab simbiótico foi um procedimento de dança contemporânea que trabalhou na interface com a tecnologia, artes visuais e performance art. No seu material ou imaterial explorado, juntamente com uma configuração espacial plural e interativa, foram lançadas questões que mexiam com a expectativa do que seja assistir um espetáculo, olhar uma obra ou objeto de arte, exigindo do público uma participação ativa, tomando a obra para si e se incluindo na experiência. Nesse sentido, propôs a desespetacularização, rompeu relações com o tradicional palco italiano, como o local da plateia e o local do artista, e buscou novas formas para lidar com a arte e a dança. Adotou-se como fonte teórica Arlindo Machado, Philippe Dogois e Michael Rush. Contou com a colaboração da pesquisadora, doutora em dança, com mediação tecnológica, Ivani Santana. Utilizou recursos de telemática e inaugurou na PIP uma fase de investigações com o uso de computadores, softwares para captação e operação em tempo real na cena, como o Isadora Core.
Louis Cage partiu de estudos da obra Variations 5, de John Cage, compositor, e Merce Cunningham, coreógrafo. A obra de 1965 é considerada a primeira da história que uniu dança e tecnologia. Movimentos dos bailarinos aliados aos aparatos tecnológicos da época resultavam na manipulação de luz e som. A PIP propôs uma atualização nessas relações num contexto em que colocou o corpo na experiência do movimento, considerando o risco como estética. Utilizou softwares atuais, sorteios e jogos, oportunizando o acaso como ferramenta para construção, controle e perda de controle da coreografia, sons e imagens. Os aparatos tecnológicos usados foram sensores de peso acoplados ao chão, sensores de flexão e direção atuando através da tecnologia Wi-Fi, além dos softwares Isadora Core, Max MSP e Ableton Live. A proposta era de se pesquisar um corpo híbrido, com atualizações dilatadas e expandidas construindo um ambiente vivo. Realizou temporada em Curitiba, no Teatro Cleon Jacques, e participou das Semanas de Dança Diálogos no Centro Cultural São Paulo. A PIP trabalha com criação compartilhada entre seus colaboradores, atuando como um campo experimental para artistas multidisciplinares. Tem o corpo e o movimento como eixos norteadores de sua pesquisa autoral. Trabalha no trânsito entre prática e teoria, pesquisando metodologias específicas para cada fase de configuração de seus processos artísticos. Nossa, Carmen, que bacana, hein? Quando o pessoal vai chegando. Eu até fiquei cansada, porque assim, foi muito trabalho isso tudo. Eu falei, gente, como que eu consegui isso aí? Mas você sabe que assistindo ali, e tem tudo a ver, né? Quando a gente pergunta para você sobre esse panorama, mas o que eu achei mais interessante é que você contribuiu com a formação de uma geração da dança na cidade, né? Eu vi ali o Ângelo, né? A Gladys, uma galera aí que hoje são referências quando a gente pensa na dança, em suas múltiplas vertentes. E outros artistas que você trouxe também. Muito lindo, parabéns. Obrigada. Então, assim, eu acho que o que a gente tem em comum, eu, o Andrew e você, Fer, é que nós somos empreendedores. Já, desde da largada, entende? Eu, com 14 anos, queria morar sozinha, era bem... me achava já.
Daí eu fui para São Paulo estudar dança e vim para Curitiba fazer a faculdade de dança e a escola de dança do Teatro Guaíra. E não existia a lei municipal. Então eu comecei a trabalhar com outros produtores e fui aprendendo, né? Então toda essa produção que vocês viram só foi possível por causa da lei municipal de incentivo à cultura e depois da Funarte. Quando ali eu estava naquele pico ali de tecnologia, que é muito caro esse tipo de projeto, eu já estava com 2, 3 editais ganhos para um mesmo projeto, né? Ou desdobramento de um mesmo projeto. Então, você me perguntou de panorama, foi muito importante ver tudo. Fazia tempo que eu não via esse vídeo e para conseguir isso, primeiro, né, precisa ser muito empreendedor, o que eu queria até parabenizar o Andrew, porque ele é este empreendedor e que daqui a pouco ele vai descobrir esses caminhos. Eu acho que os caminhos estão mais difíceis agora, especialmente por causa da pandemia, no cenário geral, mas num cenário de verbas para arte, eu fui percebendo ao longo dos anos que essas verbas foram minguando. Então, precisa ter muita luta conjunta com os artistas, né, com a comunidade artística, para que se retornem a verba, para que ela retorne para a arte. Eu sinto que eles vão tirando a cada ano que passa. Então, se você me perguntar hoje, você conseguiria fazer a PIP? Eu digo certamente que não. Não com esse grau de envolvimento de tantos artistas, porque é uma arte comunitária, assim como eu vejo a do Andrew. A do Andrew ainda não tem recurso suficiente, mas ele envolve a comunidade, e eu acho que está aí o mérito, e é por isso que eu vejo futuro para o grupo dele. Quanto mais se envolve a comunidade, né, que nem você, Fer, você conseguiu um espaço dentro de uma comunidade onde a dança pode sobreviver, né, ela pode existir. Então, a gente tem que achar esses lugares onde a gente possa existir. Então, junto com a comunidade, né? Aí está a nossa chancela, assim. Não adianta fazer mais nada individualista, porque também a gente tem aí as redes sociais que é para terminar de dizer isso. Olha, as redes sociais, elas vieram, se a gente souber utilizar elas, né, Andrew, com a vaquinha, com Catarse, ou seja, com um projeto que você disponibiliza na rede e que você consegue mobilizar a comunidade para entrar no seu projeto, indo muito longe, gente, o mundo está muito longe mesmo, o mundo está passando por uma transição do dinheiro digital, né, do dinheiro físico para o digital. Isso é um assunto muito sério, já está muito avançado, precisa começar a estudar isso, que inclusive existe espaço para arte nisso, né? A relação do dinheiro mudou, você aposta num projeto, então é aí que a arte pode entrar. Eu não vou entrar nesse assunto, que é um outro assunto muito grande, eu vou voltar. Então, assim, precisa ser empreendedor, não importa se você está em Curitiba, se você está lá em Mandirituba, se você está... E o caminho do Andrew, eu vou sempre fazer esse paralelo, né, que eu acho interessante, que o caminho que o Andrew fez, ele voltou, ele se alimenta, né, assim, da cidade de Curitiba, porque Curitiba é uma das poucas cidades que mantém uma constância, mesmo a gente sabe que perdendo um pouco de aporte, Curitiba nunca corta o apoio à arte. Ela nunca corta, sempre tem um certo apoio à arte. Então, isso faz com que as pessoas se alimentem disso, né? E como o Andrew se alimenta e devolve para a sua cidade. Então, essa é uma maneira de existir, né? É uma maneira muito importante, senão até hoje eles não teriam esse contato com a arte lá. Então, da mesma forma que é uma luta lá, também é uma luta aqui,
só que são em proporções, às vezes, diferentes, né? Em lugares um pouco diferentes. Aqui, eu já acho que muitas das companhias já perderam seu lugar quase de fala, né? Já tiveram um lugar muito bom de fala e hoje estão aí, mas não conseguem produzir tanto mais. O meu último trabalho foi um solo, que está até aí no site, que chama Clouds, que foi um prêmio que eu ganhei do Boticário na dança, que também era um mecanismo muito importante, que foi cancelado, né? O Boticário na dança não existe mais. Então, quais são essas coisas que a gente vai perdendo, né? Quais a gente vai ganhando, porque o mundo vai modificando. Eu acho que a internet é um ganho, se estudar bem e souber usar, você consegue, inclusive, monetizar o seu trabalho. E, em termos de políticas culturais, a gente tem que reconquistar o lugar. Reconquistar o lugar. Eu acho que essa é uma pergunta não só para as políticas, mas para as estéticas também, porque depois de uma pandemia, onde está todo mundo abalado, onde muitos artistas e famílias de artistas perderam pessoas, né? Onde tem todo esse cenário muito desfavorável, qual é a arte que vai vir depois? Como que a gente vai falar? O que a gente vai falar e como nós vamos falar? Como que nós vamos reestruturar o nosso corpo? Porque está abalando fisicamente. Outro dia eu fiquei com 7 horas aqui na frente da tela e me deu uns piripaque. No final da noite eu comecei a ter tontura, comecei a ter uns calores, um mal-estar. Entende? Então, a gente vai para quanto tempo de tela? Né? A gente ainda pode não estar percebendo o que está acontecendo com os nossos corpos em todas as instâncias com esse tanto tempo de tela. É um assunto mais profundo, né? Porque primeiro vem essa força. Como que a gente vai resistir? Não, vamos tocar, vamos sair fazendo, porque senão a gente morre, né? Especialmente nesse período. Mas existem outras camadas que já estão se transformando. Então, como que a gente vai reconfigurar para o presencial? Né? Em todas as instâncias. Em todas. E no cenário brasileiro, eu vejo assim, a mesma coisa. Eu acho que Curitiba ainda é uma das boas cidades. Eu acho que tem lugares muito, muito, muito piores do que Curitiba. E a pergunta é a mesma, mesmo Curitiba tendo um pouco mais, eu vejo o sofrimento de muitos artistas, de muitos grupos que estão à míngua. Então, não interessa muito a proporção, a gente vai ter que ter a mesma luta, né? E precisamos de muitos Andrios, muitas Carmens, mesmo que agora eu já esteja do outro lado do jogo, né? Que agora eu estou dentro de uma instituição, então eu consigo ver com mais clareza aquilo que era sentido, hoje eu vejo como funciona, né? Então, quando você está dentro de uma instituição, esse arrobo empreendedor, ele está potencializado de outra forma. Hoje já é na minha capacidade de rapidez de tomada de decisão, né? Um controle financeiro rígido dentro de uma instituição, as responsabilidades que você tem que ter dentro de uma instituição. Então, eu treinei tudo isso na PIP. Olhando essa produção que eu fiz ali, acho que dá para perceber que não dava para bobear. Era muito sério. E eu trabalhava, às vezes, 4 turnos por dia. Teve até esse último projeto ICADE, que eu estava em temporada no Centro Cultural São Paulo, eu tive um piripaque lá, de estresse. Eu cheguei no meu limite, eu não conseguia ir para o espetáculo. Tive como chama, um colapso. E ali eu falei, não dá mais. Não dá mais para uma companhia de dança viver de editais, porque era isso que eu fazia. Os editais, eles não são construídos para permanência e continuidade, mas eu fazia isso acontecer. Então, está mais o Dancep construído como permanência e continuidade do que hoje a companhia do Andrio, entende? Em termos
de possibilidade de resistência, de sobreviver no tempo, né? Então, Andrew tem um longo caminho e cuidado para não se acabar, não se estressar, não se frustrar. Eu cheguei nesse limite, assim. E aí, daí eu parei 2 anos, eu não queria ouvir falar em edital. Sorte que eu tinha ganho uma bolsa que eu fui para estudar para Nova York. Mas então, assim, esses pulos, esses transpolins, esses saltos que você consegue dar, é tudo construção milimetricamente calculada, né? É estudar para você conseguir uma bolsa, é pegar aquela bolsa e desmembrar em que ações, né? Para que você continue no seu trajeto, né? E também a gente precisa ter, em termos de Brasil, né? Que existem muito poucas companhias estatais, a gente precisa se adaptar. Então, eu estou na gestão, eu faço um trabalho muito sério também, como eu faria em qualquer outro lugar, mas eu sinto falta da arte na minha vida. Sinto muita falta e já começo a elaborar o próximo salto para que eu volte, né, a estar na arte, porque essa é uma certeza para mim. Eu sou uma artista. Então, como eu também sou empreendedora e aprendi a ser administradora e tal, eu posso trabalhar, eu posso me desdobrar, né? Mas como esse cerne mesmo de escolha é na arte. Então, também é por isso que eu me seguro dentro da gestão, porque eu sei que eu estou fazendo pela arte, né? Um trabalho continuado, que é muito difícil, um trabalho que está atendendo a comunidade, muitas pessoas se alimentam, né? Da Casa Hoffman, eu tenho esses retornos e a gente vê pelo tanto de inscrição, pelo tanto de pessoas que se aproximam. E em relação aos futuros artistas que estão assistindo aqui, né, essa aula, essa conversa, é que tem que ser vida e arte misturado, senão não tem como separar mesmo, é uma dedicação, assim, e vai ter que correr muito atrás e achar parceiros, né? Achar pessoas do seu lado que conseguem andar com você mais um pouco até ali, ou mais um pouco até ali, ou pessoas que vão atravessar o teu caminho por muitos anos, que também é quase igual ao casamento. É difícil. É um relacionamento para que você vá indo para frente, né? Eu sempre tive, gente, muito objetivo lá na frente. É uma coisa da minha personalidade, assim. Eu vejo lá na frente. Então, eu vou indo, cara. Eu só vou. Vamos, gente. Quem vai comigo? Quem vai? Tchau. Ah, vem. Eu vou. Eu tô indo. Então, muito dessa construção somos nós que fazemos, né? Ninguém me convidou, gente. Se vocês soubessem quantos convites que eu tive na minha vida para dança, muito poucos, lá na faculdade. Oi, vem dançar minha coreografia de final de processo. O resto foi tudo eu que fui construir sozinha e com os mecanismos que eu fui aprendendo e com os parceiros que estavam do lado, né? Qualquer um é parceiro, é um bailarino, é uma pessoa até que você contrata para fazer sua trilha, ou um cara que você traz para utilizar aquele software. Qualquer instância é de parceria, né? Assim, é a gente que constrói, galera. É saber dos mecanismos, saber do lugar onde você está, saber o alcance que isso tem, se envolver com a comunidade e muita dedicação. Então, é relativo também. Apesar de ser difícil, a gente precisa muito das forças maiores, é relativo nesse sentido. Você vai alcançar aquilo que também você está se propondo. Você coloca uma meta lá na frente e vai percorrendo esse caminho. Eu não sei se eu respondo a pergunta, quem quiser. Eu acho que a gente pode chamar as pessoas para
conversar com a gente, né, Carmen? Sim. Obrigado, assim, que é muito bacana ouvir a sua fala, principalmente que você vai apontando alguns elementos que são fundamentais para pensar essa arte e vida que você traz, que é tudo junto, que é tudo misturado, que é o mesmo corpo, né, que produz e sente a própria vida. E você traz alguns elementos que são fundamentais para que as coisas existam, né, quando a gente pensa em arte, que é empreender a sua própria arte, que é não esperar o convite, é a gente produzir, é a gente ir também. E isso é muito bacana, porque eu vi isso na tua fala e vi essa ação no Andrew também, né? Então, isso é muito latente. E cada vez mais reconfigurar, permanecer e pensar em ações de continuidade é fundamental para que a gente fale de dança, para que a gente fale de teatro, para que a gente converse sobre arte, nas suas múltiplas possibilidades, principalmente em cenários políticos que a gente vem vivenciando, principalmente nas faltas de acesso que ainda é muito presente dentro da nossa realidade, né? E eu particularmente penso que se a gente conectar educação, cultura, arte e pessoas que queiram produzir, né, pensando em seus diferentes contextos e, ao mesmo tempo, se alinhavando, se fortalecendo nesse coletivo que é o querer estar junto, eu acho que a gente só tem que crescer, né? Só tem a crescer e, o melhor de tudo, a permanecer. Então, acho que a gente podia abrir para as pessoas conversarem com a gente também. Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, ou alguém quiser fazer alguma colocação, ou simplesmente para a gente continuar, a gente ainda tem 10 minutinhos nessa conversa, que esse é o nosso propósito aqui. Vem, galera, abram as câmeras, vamos trocar umas ideias, façam umas perguntas, aproveita. Queria até reforçar que depois desse material, essa conversa vai estar disponível ali no nosso site. A gente espera que esse material depois seja compartilhado com muita gente. E que assim como foi bacana ver no teu material ali, ver nas imagens do Andrew, essa história de produção de vocês, que esse momento também possa, daqui a alguns anos, a gente estar compartilhando e produzindo história também. Bom, eu vou complementar, enquanto o pessoal se encoraja, se vai vir ou não, que eu acho que as instituições, elas perdem a oportunidade de ver na arte um instrumento de educação, sabe? Assim, você, no caso, você está aí, Fer, inserido, né, dentro desse instrumento, mas não se faz muito o link artista e companhias com a formação de plateia e a formação do indivíduo. Eu acho que aí a gente cancelaria, resolveria o problema de dinheiro na arte, se fosse levado a sério a possibilidade da formação do indivíduo através da arte pelas políticas públicas. A gente estaria prestando um serviço gigantesco para o Brasil, assim, mesmo. Hoje eu até estava conversando com o professor Fernando em relação a isso, né? Nós estávamos falando realmente a respeito dessa distância que existe, né, entre o setor cultural e o setor da educação, e ao mesmo passo da educação com a cultura, né, porque não se conversam, e tem uma dificuldade para estreitar laços nesse sentido, porque parece que o que é produzido dentro da escola como arte não serve para aquilo que é produzido artisticamente dentro de um circuito profissional. E, ao mesmo passo, a cultura também não compreende esse espaço que é o espaço da arte dentro da educação, né? Então, o Fernando, eu, né, estamos lá nesse setor da cultura, né, no conselho, e as falas são sempre muito distanciadas, assim, pela não compreensão, né? Na conferência que... segmentado, né? O sistema já é todo segmentado, então difícil você encontrar um gestor, um governador, um governante que pense assim dessa forma, né? Então isso também vai ter que ser uma construção. Em algum momento esses caminhos vão ter que cruzar. E também eu lembrei do exemplo do Andrew, que ele falou, poxa, por que
paga 200 mil, né, para um cantor e não reconhece meu grupo, porque não reconhece, você entende? Se isso fosse já pensado antecipadamente, já se ele pegasse, né, 50 mil e desse uma sede para o teu grupo e esses 50 mil, já estaríamos fazendo um outro tipo de equilíbrio nessa balança. Isso é gestão, gente, é pura gestão. Então, na Casa Hoffman, eu tenho que pensar assim, tem curso internacional, tem curso nacional e tem curso local. É como eu vejo que eu faço um certo equilíbrio de gestão. A gente não pode excluir a comunidade local, senão isso nunca vai ter solução, né? Não tem como. Tem que incluir. Olha o silêncio, né? Mas isso é muito bacana, porque como isso bate na gente, no sentido de que movimento a gente precisa iniciar para que esses outros movimentos de interação entre a comunidade, as políticas públicas, os educadores e artistas possam se colocar em sinergia, né? Possam se colocar em querer estar e produzir junto. Né, e isso é fundamental. Eu, Carmen, assim, todos nós lá do Dancep, a gente tem esse movimento de ir junto, sabe? Que a gente precisa, e cada vez mais, quando a gente fala em junto, não é só a gente quer conversar com todos os produtores e produtoras de cultura da nossa cidade, do nosso país, do nosso planeta. A gente quer se conectar a todo mundo, porque é tão importante para a formação dos nossos estudantes, mas ao mesmo tempo é importante para os artistas, né? Eu vendo a tua fala que você se coloca enquanto artista, é muito, muito interessante. Eu me coloco enquanto artista professor, né? Eu me coloco enquanto esse ser que é esses dois universos, e ao mesmo tempo eles são singulares, né? E cada vez mais eu acho que a gente está caminhando para esse lugar, né? A tecnologia tem nos auxiliado a nos conectarmos a esse mundo vasto, né? E cada vez mais a gente precisa trazer isso para a educação básica. A gente precisa levar isso lá para a Gabriela, para a Tatiana, para a Caroline. Então a gente precisa fazer com que isso vá e volte ao mesmo tempo. E se conectando cada vez mais, que eu acho que essa é a nossa proposta aqui, conectar saberes, experiências, falas, conversas, e cada vez mais a gente construindo juntos. Eu acho que nunca isso foi tão forte, fazer juntos. Né, cada vez mais, porque o fazer junto é arte, né, o fazer junto é humano, né, e eu também acho que quando a gente voltar, a gente vai voltar, eu digo, a produzir, a andar na rua, eu acho que a gente vai se reorganizar, confesso que eu ainda não sei para qual direção, mas que alguma coisa vai nos acelerar ali dentro e que ela vai vir com outra potência. Por enquanto a gente vai aproveitando a tecnologia, né? Sim. Gente, foi tanta coisa legal dita, né? Eu tô com o som da aula aqui que eu tô dando suporte para Laís, eu não queria que incomodasse, né? Mas enfim, muitas coisas legais, né? Tanto essa relação da gente estar em casa, trabalhando com dança e tendo que se acostumar, né? E se adaptar a esse estar sentado diante de uma câmera, de um negócio quadrado, né, que a gente tem trabalhado bastante nas nossas aulas, quanto essa conexão com o local, né, que eu peguei o finalzinho da fala do Andrew, que eu estava dando aula, né, mas falando sobre as contrapartidas, né, que muitas vezes a comunidade real, oficial, né, da onde a gente vem, para onde a gente deveria, né, se relacionar, acaba virando meio que né, a contrapartida é aquele, tem que fazer, né? E nesse momento político que a gente está vivendo, né, e com relação à questão educacional principalmente, acho que chegou no limite da gente entender que enquanto a gente não conversar com as pessoas reais, com todas as suas dificuldades, seus preconceitos, os seus problemas, as suas muitas potências, a gente não vai sair do mesmo lugar. Então, por mais que, né, a gente está vivendo um momento muito crítico em vários sentidos, e a falta do acesso à internet, a falta do mínimo, né, para se relacionar é cada vez mais preocupante, mas eu acho que a gente que tem o mínimo acesso às coisas também está nesse processo de como que eu me relaciono com alguém que está distante, que precisa
né? Tipo, tanto ser escutada, quanto estar conectada, quanto ter essa paciência da troca, né? De ver o que vem, de como que a gente consegue produzir junto em diálogo, né? Ainda mais no momento em que a gente está cada vez mais com dificuldade de escutar, né? De se relacionar. E aí eu acho que todos os projetos que a Casa Hoffman tem feito, né, via videoaulas, né, eu sempre tento acompanhar e passar para a galera ver, porque é muita gente, né, que produz conhecimento, mas que não chega. E o YouTube, querendo ou não, né, é uma forma muito fácil, né, o Facebook e o YouTube é uma forma relativamente fácil, né, de acesso, uma boa parte das pessoas. Então, é muito legal a gente poder democratizar isso, né, então assim, é muito bom para muitos professores também. Eu estou fazendo estágio agora, estou terminando formação em artes visuais, e o professor usa muito vídeo do YouTube. Esse material de referência, né? Eu vi Instagram, estava dando uma olhada no Insta do Andrew também. Essas pequenas ferramentas, né? Como que a gente pode aproximar o professor que está em sala de aula, por exemplo, dessa produção de conhecimento que está ali, já está pronta, né? Já está para ampliar, né, essas zonas de contato, de frentes que são muito, né, isoladas, muito separadas, mas que a gente, quanto mais for aproximando, mais cria base de sustentação, né, tanto da educação quanto da produção artística e cultural. Então, queria agradecer muito, assim, falar que eu também fiquei bem feliz de rever o trabalho da Carmen, né, que eu estudei um pouco na minha dissertação e que tenho total admiração, assim, e que volte também com toda a produzir. E, enfim, muito, muito bom estar ouvindo vocês hoje, assim, deu um quentinho no coração também. Bom, a gente está na era de pensar em rede e criar comunidades, né? Parece que é esse que é o desafio. Eu nunca vi as instituições trabalharem muito nessa questão da rede, sabe? Eu ainda acho que é o que a gente estava falando antes, né, Adriana? É o lugar mais difícil, construir rede, para que, por exemplo, os cursos da Casa Hoffman cheguem no grupo de teatro do Andrew do Robert, porque tenho certeza que vai alimentar, você entende? Mas como que a gente faz isso virar um hábito, uma rede? Porque as coisas estão lá no canal do YouTube já, você pode consultar depois, ou entende? Como que a gente faz isso virar verdade? Eu ainda penso que a gente ainda está tateando assim, nesse lugar, né? Ainda temos que fazer acontecer. Eu tenho uma impressão... desculpa, Andrew, fala. Só para complementar, é que enquanto, então, região metropolitana até se tenta criar alguns vínculos, mas é muito complicado, porque muitas vezes eu acabo vendo ali, porque é um grupo que eu acabei não entrando de WhatsApp, que fica só com os gestores de departamento, né? Mas como as nossas cidades pequenas, das regiões metropolitanas, elas ficam nas mãos de pessoas que não são nem da formação, então, por exemplo, minha cidade nunca fez um levantamento de artistas da cidade. E aí, o nosso primeiro encontro foi porque, depois da Aldir Blanc, o nosso departamento quis reunir todo mundo para a gente poder fazer uma live para divulgar os trabalhos. Só que, querendo ou não, esses artistas eles estavam mais movimentados, e não tiro a razão, de certa forma, assim, a entregar minha contrapartida e pegar o dinheiro, e naquele momento não estava propício a se criar redes. As pessoas estavam com pressa, porque elas estão, né, nesse sentido de sobreviver, as pessoas estão com pressa. E aí eu vi que teve esse encontro, tinha muita vontade, assim, tanto que a gente puxou vários assuntos, aproveitando que é a primeira vez que a gente estava sendo meio que ouvido, né? E aí eu vi que eu fui mal encarado, assim, do tipo, ai, vamos logo, porque eu quero ir embora. Então, assim, é difícil porque não foi propício. Eu não consigo nem questionar essa pessoa que estava com essa pressa. Mas eu sabia que não era o momento. Então, assim, sabia que a minha cidade tem quase 60 anos e em nenhum momento, assim, alguém parou para quem são os artistas daqui, né? Isso é uma sensação de que não é na pandemia que não estamos sendo vistos, nós estamos sendo vistos há muito tempo. É uma sensação de não estar, de ser extremamente invisível. E toda vez que você grita por isso, você acaba sendo sufocado, deixado de lado e mais negligenciado ainda. Que você seja menos visto ainda. Então é um desafio denso. Precisa juntar gente para gritar com você. Você vai ver como muda. Sim. A Gabriela levantou a mão. Gabriela, por favor.
É Tainá, mas eu tô na conta da minha irmã porque meu celular desligou, e daí eu corri para tentar entrar de novo. Então, são muitas questões ao mesmo tempo, eu vou tentar resumir, mas eu me inscrevi especificamente para assistir, para, enfim, vir comunicar com vocês, porque eu tenho muito interesse em produção cênica, só que eu já estou cursando a FAP em dança, e isso me incomoda um pouco porque sempre que eu tenho que procurar cursos e, enfim, orientações de produção cênica, estão sendo, infelizmente, fora da FAP, porque lá, ouvi dizer que em outras faculdades aqui no Brasil tem, por exemplo, professores que nos orientam a se inscrever em editais, e tem mais investigações relacionadas à iluminação cênica, ou sonoplastia, que são coisas que me interessam muito, e até então eu não tive muito acesso a isso, e daí eu fico pensando se eu, para ter essa formação mesmo, eu teria que me direcionar especificamente para o curso de produção cênica, né, para estar fazendo uma complementação da minha graduação. E daí agora eu estava produzindo um edital, um espetáculo em São Paulo, que era de um edital da PROAC, e vocês estavam comentando sobre editais e tal, e eu percebo que em São Paulo, não sei como está aqui em Curitiba os editais, né? Até a Carmen poderia me falar um pouco sobre isso, mas em São Paulo os artistas não estão sendo levados a sério e todos os editais estão atrasados. O nosso pagamento está literalmente atrasado. Então, a gente está literalmente, o nosso grupo, que já fez a gravação do espetáculo, a gente está fazendo uma vaquinha para poder pagar uma certa pessoa que fez um dos trabalhos no espetáculo que está com o pagamento atrasado. Então, é um caos e eu fico pensando em como continuar se mantendo resistente nessa área, sabe? Porque é difícil, assim, é bem complicado. Depender, tem essas demandas, né? A gente precisa desse auxílio, a gente quer produzir, a gente está com energia, a gente quer fazer, só que não tem muito apoio, não tem muita visibilidade, e daí sempre que tem uma brecha, tem um atraso no pagamento, ou tem alguma coisa que acontece sempre que não nos deixa como prioridade, assim, não é a arte que é prioridade para ser paga antes. Então eu ando bem incomodada com isso, e eu fico pensando em como realmente fazer essa intervenção, como juntar a galera, formar um coletivo para realmente fazer essa demanda de tipo, nós somos uma área de conhecimento, nós estamos trabalhando, estamos nos profissionalizando, sabe? E o nosso trabalho é sério, não é só hobby, não é brincadeira, é um espetáculo, sabe? É uma formação, eu estou estudando para isso, eu estou correndo atrás. Então, enfim, eu amei escutar vocês, mas são muitas coisas na cabeça ao mesmo tempo, porque a gente vive um sistema político aqui e muitas burocracias que são difíceis de lidar sendo artista e muitas vezes dão vontade de desistir. Então, a resiliência, né? Temos que ser resilientes, mas tá difícil, assim. Quando vocês assistiram o meu vídeo, parece tudo lindo, né? Parece que não teve todo esse questionamento que você está colocando. Nossa, gente, muitas vezes eu quis jogar o computador na parede, assim, mas muitas vezes, porque eu tinha ataques de nervoso de ter que virar burocrata, porque nós viramos burocratas para conseguir o apoio. Eles falaram, então tá, eu te dou o dinheiro, mas você faz a parte burocrática, certo? Daí foi esse o acordo. Você vai se responsabilizar e como qualquer licitação que tem para o governo. Eles colocaram a arte dentro do esquema deles. Nossa, causou muito sofrimento em mim, muito sofrimento, até o final, até eu colapsar de uma vez. Entende? Que eu era muito apaixonada, muito, muito loucamente, eu só via isso na minha frente. Então eu ia passando também que nem um trator, sabe? Não interessa, eu vou fazer, até quando eu fui impedida de fazer fisicamente mesmo. Nunca teve só prazer, assim.
E quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, foi um inferno, porque a parte do corpo ficava super reduzida, porque a parte tecnológica era super complexa. E quando você falou que na FAP, eu fiz a FAP quando era PUC Teatro Guaíra, né? Eu não aprendi nada de artes cênicas lá. Quando eu saí, eu fiz os 4 anos. No terceiro, eu já queria cair fora. Daí eu fiz até o 4º ano, aí eu fui trabalhar com canto, que eu já cantava, fui trabalhar com teatro. Eu coreografei 10 anos em teatro antes de conseguir fazer as minhas ideias em dança autorais. Então é um caminho super tortuoso, não tem palavra boa, assim. É sofrido, vai depender muito o quanto você ama isso, assim, porque a gente está no Brasil, então é isso. É difícil. E sem falar, Carmen, que não tem uma receita, né? Tem a sua visão, tem o que você acredita, tem as pessoas que transitam com você, as que te atravessam, as que se empecilham, as que colaboram, né? Então é um misto de muitas coisas. Mas não é Gabriela, que eu estou vendo aqui, esqueci o seu nome. Tainá, se tem uma dica, assim, a gente que é jovem ainda, é legal a gente compartilhar. Faça o que você acredita ser importante naquele momento. Não espere convite de ninguém, não. Vai e faz. Não espere que a faculdade vai te oferecer. Vai e faz. Eu tenho uma dica. Eu vou dar só mais uma dica. Sabe o que eu fiz quando eu entendi que eu saí da FAP e não sabia nada do que eu queria saber? Eu comecei a usar os projetos para saber. Então, por exemplo, eu não sabia nada de vídeo. Nada. Não sabia plugar nada. Eu falei, bom, agora eu vou colocar vídeo nesse espetáculo porque eu quero saber de vídeo. Então, eu chamava quem sabia e falava, não, eu quero o vídeo, como é que faz, como é que é. E aí, assunto por assunto, eu fui trabalhando dentro. Por exemplo, eu passei por uma faculdade que não estudou Trisha Brown, não estudou Merce Cunningham, não estudou John Cage. Eu era louca para saber desses caras. Aí eu fiz tudo dentro da PIP. Tudo. Estudei a vida de cada um e como que eles criaram. E aí o Wicked foi esse processo. A primeira obra considerada tecnológica em 1966. A gente estudou aquela obra, como que chegou naquela obra, o que ele usava, quais eram os aparatos tecnológicos, como que eu podia trabalhar isso hoje. Era tudo estudo, gente. Tudo estudo. Aplicado. Tem que usar, transformar, matar 2 coelhos, sabe? Com uma cajadada só. É isso aí. É essa construção permanente, né? Correr atrás. Nem sempre a graduação vai te dar todas as ferramentas que você precisa, porque algumas elas vão surgir em outros lugares, né? Então, corre atrás, faça parcerias, né? E isso que a Carmen trouxe é fantástico, porque a gente trazendo para a nossa produção estética aquilo que a gente quer investigar e ser no mundo, né? E isso é muito bacana. Gente, queria agradecer a participação de vocês, até assim é uma delícia, né? A gente podia ficar aqui horas conversando e que a ideia é começar a partir daqui que a Carmen e o Andrew possam aí fazer Mandirituba dançar, Curitiba se conectar, que a gente está lá com a galera do Dancep, pensando nessa dança, educação, que eu nem sei mais se é dança educação, mas ela só é dança, ela só acontece dentro da escola, né? E que cada vez mais eu vou para essa direção de conectar as pessoas que queiram produzir dança, arte em qualquer lugar do mundo. E eu peço sempre que, se as pessoas puderem escolher a escola, porque a escola, todos nós vamos passar por ela. E se nós passarmos por ela, no qual a nossa sensibilidade, os nossos desafios, as nossas questões de corpo forem afloradas e forem ferramentadas ali dentro, não tenham dúvida que a arte, em suas múltiplas esferas, vai se florescer cada vez mais também, né? Então, queria agradecer a Adri,
o Andrew, a Carmen, a Tati, a Carol, todos vocês que estão aqui com a gente, e dizer que esse é só um começo, né, que a gente possa aí ter vários e vários momentos para que a gente possa conversar, tá legal? Então, também queria agradecer, tá? Andrew, venha para Casa Hoffman, fale o que você quer, tá bom? Que maravilha, muito obrigado, gente. Estou muito feliz. A gente sai mais leve daqui quando a gente une, né, as nossas possibilidades e as nossas fraquezas também, né, as nossas vulnerabilidades. A gente se fortalece nesse lugar. Então, muito obrigado e contem comigo para próximos encontros e acontecimentos. Comigo também. Beijos. Obrigada a todas, todos, Carmen, Andrew, que se disponibilizaram a estarem com a gente nessa tarde fria, né, muito fria, e contribuir, né, porque a gente precisa desse lugar, né, da fantasia que nos foi roubado, né, que nos é roubado todos os dias. Então, eu acho que as pessoas que estão aqui, as pessoas que vão ter acesso, né, a esse material, são as pessoas que estão lutando pelo direito à fantasia, né, e a fantasia é algo material, né, nós transformamos isso, impactamos, né, a nossa comunidade, as pessoas que estão ao redor. Então, esse direito à fantasia, ele precisa ser debatido, ele precisa ser vivenciado, ele precisa entrar nessa luta boa, né, que é de defesa, né, do lugar da arte. Então, eu só tenho a agradecer a cada um de vocês.